Eu gostaria de conectar, né, no mundo digital a gente tinha 3 grandes blocos, eu gostaria de conectar os blocos que é o Pix com o Open Finance, com a moeda digital. A gente já tem um piloto da moeda digital que vai começar a rodar em breve. Eu acho que essas 3 coisas podem mudar a história da intermediação financeira no Brasil, transformando o nosso sistema numa coisa eficiente. E hoje no mundo não tem ninguém tão avançado quando a gente pensa em pagamento instantâneo Pix, junto com o Open Finance e junto com a criação de uma moeda digital. Um pouco dos programas, eu acho que a parte social tem muita coisa que a gente ainda pode desenvolver. Eu acho que o Banco Central tem aí um instrumento que é a digitalização, que gera um ganho social muito grande. A tecnologia e a digitalização é o maior instrumento de democratização da era moderna. E a gente tem feito isso com um custo relativamente baixo. O Pix custou 5 milhões de reais. Eu acho que dá para avançar com isso. Banco Central, Open Banking e o app único de bancos, no Terraço Cast de número 405. A vinheta inicial são 2 trechos da participação de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no programa Roda Viva, em 13 de fevereiro de 2023. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso e não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: o dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; o dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, 405 do Terraço Cast. Caio Augusto ancorando da noite de 20 de novembro de 2023, feriado da Consciência Negra, um dia de reflexões importantes que todos precisamos ter. Uma segunda-feira, em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo, né? A mulher do tempo que nesse momento está derretida. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu só consigo ver aqui em todo o meu monitoramento do tempo atual, né, que está muito, muito, muito calor. Faz 1 milhão de graus, né, aqui onde eu estou. Fiquei sabendo que vários outros lugares do Brasil também faz 1 milhão de graus. Mas, como o tempo é muito louco, né, São Pedro tá um pouco confuso das cabeças, né, aparentemente, né, segundo aqui a previsão do tempo atual da previsão do tempo, vai estar frio na semana que vem, né, vai fazer mínima de 16 graus, uma loucura. Então, se você estiver ouvindo, né, pode ser que quando você ouça esse podcast, esteja frio. O que é uma maluquice. Daqui a pouco vocês vão parar de ouvir o Terraço Cast pra ouvir a mulher do tempo sem tempo, falar do tempo, porque eu vou estar falando coisa com coisa, né? Eu vou estar falando, nossa, tá calor, tá 1 milhão de graus, e a pessoa vai estar lá vendo 16 graus. Então é isso, né? Eu acho que tá ficando complicado, né? Caio Augusto, né? Eu acho que você vai ter que me substituir. Vai ser difícil, mas vamos pensar aí, né? Em quem conheceu uma mulher do tempo, sem tempo, manda aqui pra gente, tá? Aguardamos as dicas. Quem explicou a situação da maneira mais assertiva e divertida foi a conta do Twitter, ou X, @purim_naka. A gente está sendo pasteurizado. E Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Raquel. A Fernanda essa semana, né, eu sei que tá de férias. Semana que vem é a minha vez, eu já aviso pra vocês que semana que vem eu vou viajar para a Terrinha, aí estarei no Brasil, então não poderei fazer o boletim internacional, mas eu vou ver se eu consigo voltar aí para pelo menos mais um boletim internacional antes aí das férias de final de ano, do Natal, do Ano Novo, né? Vamos ver se a gente ainda se fala. Eu também vou pro Brasil pro show da Taylor Swift em São Paulo, no Allianz. Eu espero que corra tudo bem. Vocês aí torçam por mim, vou eu com as minhas filhas. Já estamos com a roupa toda animadinha, toda Swifters aí. Não me cancelem, por favor. Mas vocês sabem, né, que a Taylor Swift, ela agitou, né? Falando aqui do que interessa pra gente, né? Não é o nosso tema, mas só fazendo uma parte. A Taylor Swift agitou a economia dos lugares onde ela levou o Eras Tour, né? Várias cidades, assim, tiveram um boom da economia, muita gente viajando pra ver os shows, comprando ingressos, comprando coisas. Então aí a loirinha também ajuda a economia. Que o show da Taylor Swift, você vai com sua
suas filhas seja tão bom quanto as notícias boas que você traz nessa edição do Terraço Cast. Hoje vamos inverter um pouquinho a ordem das coisas e você que sempre ouve vai reparar a diferença. Time escalado, vamos ao 405. Raquel, houve uma celeuma razoável em torno da tal meta fiscal zero e, aparentemente, ela ainda será perseguida. Ou não. Que tipo de coisa vale ficar de olho com um sinal dentro dessa chuva de ruídos? Vamos, então, ao que interessa. Hoje, gente, eu vou falar de uma coisa diferente, tá? Eu não vou falar, né, de fiscal, embora, tá bom, vou dar uma palhinha de fiscal, né, só porque eu tô sentindo que quando eu falei que eu não ia falar de fiscal, você ficou chateado, né, eu sei que você, querido ouvinta aqui do Terraço Cast, está chateado, então eu vou dar uma palhinha de fiscal, né, que é sobre uma certa interpretação criativa, né, que aparentemente a Fazenda tá pensando em fazer. Que interpretação criativa é essa, gente? É um pouco confuso, então vamos usar aquela expressão em inglês, né? Bear with me. Então aguenta aí que eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível. Bom, a gente sabe que o governo aprovou, né, o arcabouço fiscal, né, o governo, enfim, a classe política, o Congresso e tal, aprovaram ali. E o arcabouço fiscal, que é a nossa nova regra fiscal, em tese de entendimento simples, né? O governo, ele tem um limite de despesas que é determinado por quanto sobe as receitas. Então, né, se as receitas subirem X, né, as despesas vão poder subir de 0,6% a 2,5%, né, do aumento X, né, que teve na arrecadação. De maneira simplificada, a gente pode dizer que assim, quanto mais o governo arrecadar, mais ele vai poder gastar. Então tá bom, tudo bem, vocês já sabiam dessa regra que eu contei há muito tempo. Daí o que acontece? Se tiver uma meta, e aí, além do arcabouço fiscal, tem as outras regras, né, que existiam ainda, né, tem a regra do resultado primário, tem a lei que tá dentro da lei de responsabilidade fiscal, tem a regra de ouro, etc. E uma dessas regras, né, dessas normas, é a meta de resultado primário. Então, que o governo tem que cumprir, então, que tá ali toda uma discussão se o governo vai mudar ou não a meta de zero, né? O governo tem uma ambiciosíssima meta que é 0%, então assim, o que isso quer dizer? Que o governo não vai, depois que, né, tudo que o governo gastou, ele fizer a conta, né, tudo que ele arrecada, menos o que ele gasta, segundo o governo, a meta do governo, ele vai zerar, vai chegar no 0 a 0. A gente tem tido um déficit nos últimos, enfim, muitos anos aí, né, porque uma explicação simples, que eu demorei pra entender mesmo, mas é simples, é assim, se o governo tá gastando mais do que ele arrecada, ele tem um déficit, né, é um resultado negativo. E aí o que acontece? A dívida sobe, né, por quê? Porque ele só rola a dívida já existe, a dívida pública, e aí se tem um déficit, ele rola essa dívida, ele emite novos títulos para rolar a dívida. Mas ele não está pagando, efetivamente, ele não está diminuindo a sua dívida, né? Não está quitando a sua dívida. Então, o governo está dizendo que, vamos ficar no 0 a 0, né? E a partir do ano subsequente, né? A partir de 2025, a gente vai virar as contas para azul e vai começar a diminuir a nossa dívida, né? A quitar a nossa dívida. E aí o governo tem essa meta ambiciosa e para alcançar essa meta ambiciosa, ele precisa aumentar a arrecadação, né? Porque se ele mantiver a arrecadação como está hoje, assim, obviamente um crescimento de acordo com a atividade econômica, etc., ele não chega nisso, né? É muito difícil. Então, ele tem uma série de medidas que estão ali em tramitação no Congresso ou não chegaram a tramitar, são só ideias, etc., que eu já também contei aqui pra vocês, né? Então tem a tributação de apostas esportivas, aí tem a questão da mudança da subvenção do ICMS, né? Então, quanto que as empresas podem descontar de subvenção que elas têm do ICMS dos impostos federais, aí tem a história do, né? Aí tem algumas medidas que nem estão sendo discutidas nem no Congresso, nem no STF, porque o ICMS tá lá, sambou, né? Foi pro STF, voltou, aí vai ser votado no Congresso. Mas tem umas que nem chegaram ainda, como, por exemplo, o fim do JCP, né? Que é o juros sobre capital próprio. Então, enfim, o governo tem uma série de medidas aí e pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque a meta, ela faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Enfim, ela tá lá, ela tá incluída. Segundo o Congresso, o governo só teria até hoje pra mudar. Tem que mudar agora, porque esse é o fim do prazo de mandar mensagens modificativas, blá, blá, blá. E aí, aparentemente, ao que tudo indica, o ministro, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tava ali defendendo que não se alterasse essa meta agora. Por quê? Porque o governo tá achando, olha, gente, talvez a gente não consiga arrecadar tudo isso e a gente vai ter que mudar a nossa meta, né? A nossa meta de resultado primário. Infelizmente, vamos ter que ter um déficit. Mas o Haddad tava falando, não, vamos esperar um pouco, vamos ver o que a gente consegue aprovar, porque se a gente mudar a meta agora, qual que vai ser o incentivo pro Congresso aprovar o que a gente tá falando, e não sei o que lá. E aí, é o que tudo indicava, né? O Haddad tinha ganhado aí essa queda de braço e não ia ser discutida a mudança da meta ainda esse ano. O
que estava sendo discutido? Ao que tudo indicava, né, algumas horas atrás, que o governo ia esperar. Porque o que acontece? Se o governo não atinge a meta de resultado primário, se ele tem um relatório bimestral, a cada 2 meses ele faz um relatório bimestral de receitas e despesas. Se de acordo com a projeção de receita e a projeção de despesa não estiver apontando para o resultado primário, que é a meta, o governo tem que fazer um contingenciamento. Ou seja, ele tem que segurar gastos. E isso vai de 2 em 2 meses. Né? Ele é obrigado, né, a contingenciar, a gastar menos. Então, vamos gastar menos aqui nessa rubrica, sei lá, saúde, educação, transporte, gasto com... Enfim, tem muito gasto aí, né? Então, vamos cortar aqui, vamos cortar ali. E, vale dizer que esse contingenciamento, ele acaba se aplicando para tudo, né? O orçamento como um todo. E aí, conforme esse contingencia depois se reequilibra, em tese pode ir liberando esses fundos, né? Se o orçamento for reequilibrado ao longo do ano. Ou seja, se o governo gastar menos em outras áreas, ou se ele arrecadar mais. E assim vai sendo analisado de 2 em 2 meses. E aí, o que o Haddad tinha dito, vamos esperar pelo menos até março, que é o primeiro relatório bimestral, e a gente vê o que a gente faz. O que a gente conseguiu aprovar de mudança, o que a gente não conseguiu. Tá tudo ok. E aí, qual que é a questão agora, gente? Qual que foi a grande novidade de hoje, né? Dessa notícia quente? Que, aparentemente, o governo, né, tá surgindo aí, rolam rumores de que haverá uma interpretação um pouco diferente do esperado dessa questão do contingenciamento. Então seria assim, olha, é o seguinte, se a gente contingenciar muito dinheiro para alcançar a meta, a gente não vai atingir o mínimo de despesas que é estabelecido pela regra fiscal, que é aquele 0,6%, né? Crescimento real, ou seja, acima da inflação, de 0,6%. Por quê? Porque pensa comigo, né? Qual que é a lógica ali? Estão dizendo que, bom, se a gente chegou em março, percebeu-se que, não vai dando esse 0 a 0 aí que a gente prometeu. Provavelmente tá apontando aqui, entre receitas e despesas, tá apontando que a gente vai ter um déficit de, sei lá, 0,5% do PIB. Então a gente vai ter que contingenciar, né? Vai ter que segurar as despesas. Só que se a gente contingenciar muito, a gente vai gastar menos do que esse 0,6%, né, de aumento. Só que é uma interpretação meio esquisita, né? Por quê? Porque são regras diferentes. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal que determina que é preciso fazer esse contingenciamento na hora do gasto, né? Na hora do que se está gastando, e não na hora do orçamento. Então, assim, é uma interpretação meio torta, ou seja, mais incerteza sobre essa interpretação, que acabaria levando o quê, né, ao fim e ao cabo, mais despesas, né? Então seria um contingenciamento seria um limite, né, de pouquinho menos de 23 bilhões, né? O governo diz 25 bilhões seria o limite, né? Mas não faz muito sentido se a gente seguir a letra aqui da Lei da Responsabilidade Fiscal, que dentro dela, né, ela impõe o contingenciamento de até 25% das despesas discricionárias, né, que são as despesas aí não obrigatórias. E a gente pode olhar do ponto de vista, se a gente olhasse o que ia acontecer antes no teto de gastos, né, que em vários momentos o governo foi obrigado a contingenciar para atingir a meta de superar de resultado primário, mesmo que as despesas estivessem abaixo do teto. Então o teto permitia que o governo não gastasse mais, mas tinha meta. Então você tá meio que juntando, falando assim, não, a gente já atropela a lei de responsabilidade fiscal e o que tá valendo mesmo é essa nova regra. E não foi aprovado nada disso. Então, né, temos aí mais um capítulo da novela O Brasil Fiscal, né, que veio aqui de surpresa. Qual que é o resumo da ópera, gente? Essa interpretação, ela acaba, enfim, enfraquecendo a credibilidade do arcabouço fiscal. Regra novíssima, foi aprovada há poucos meses, já se está discutindo uma mudança na meta, quando foi aprovada a regra, foi aprovada junto com essa meta ambiciosa de déficit zero. Aí já está se discutindo mudar antes de começar, antes de, enfim, de tentar contingenciar. E aí agora essa interpretação, a incerteza sobre a interpretação da regra. É aquela velha história, né, que no Brasil até o passado é incerto, principalmente em relação ao fiscal e tributário, que, né, nada mais é do que um fiscal do lado da arrecadação. Quando o governo estava para anunciar o novo arcabouço fiscal, uma crítica feita, que inclusive trouxemos para a discussão aqui, é de que a ancoragem de expectativas é maior quando a regra é mais fácil de ser compreendida, porque quanto mais ses e poréns no meio do caminho, mais chances do governo e do Congresso conseguirem passar atalhos para gastar mais. Já que agora temos um conjunto de regras e não uma regra simples e direta, então a confiança necessária no que ela busca, que no caso é a meta fiscal, é essencial para que no fim do dia ela valha de verdade.
O acompanhamento de receitas e despesas colocado na mesa de maneira mais explícita com o novo conjunto de regras é interessante, porque permite justamente reavaliações e eventuais mudanças de rota ao longo do caminho. Mas voltemos ao ponto inicial. Com tantas nuances possíveis e interpretações diversas, mesmo essa meta objetiva, que até o presente momento é de zerar o déficit no ano de 2024, ou seja, empatar as receitas e as despesas do governo, mesmo com uma meta objetiva como essa, ela acaba ficando mais solta e também interpretativa com essas nuances todas. Sim, há um intervalo de 0,25% de margem de erro para esse resultado fiscal, mas é preciso pontuar uma vez mais que, na atual conjuntura, a maior problemática está no fato de que sequer se discute com seriedade eventual aperto fiscal por meio de despesas, cortando algumas delas. Só se fala em arrecadação adicional. Levando em conta os fatos de que o único aspecto que um governo controla é a despesa, já que a arrecadação depende de diversos fatores alheios à sua própria vontade, e também o fato de que as receitas têm decepcionado recentemente, seria um alento positivo que, em paralelo ao que se trata atualmente no tocante a conseguir novas receitas, também estivesse na mesa algum panorama de previsão de enxugamento de despesas. Cadê o tal Spending Review que de vez em quando ouvimos falar, mas até então não vimos nenhum resultado prático ou plano? Não podemos descartar de jeito nenhum nesse momento que, no lugar do Spending Review, vai acabar ficando mesmo o não vamos cortar bilhões em obras só para fazer meta fiscal. E aí não vai adiantar reclamar do tamanho do custo disso em juros estruturais mais elevados e da Selic continuando em território restritivo, como o Banco Central sinaliza há várias reuniões, principalmente desde que iniciou o ciclo de cortes neste ano de 2023. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional, a visita de Xi Jinping aos Estados Unidos e as boas notícias sobre a inflação no Tio Sam. Então vamos lá, começando com o nosso primeiro assunto, né? Como eu falei, a primeira visita do Xi Jinping em 6 anos, ele veio aqui para São Francisco, teve um encontro grande, que é de cooperação entre a Ásia e o Pacífico, então vários países, esse tipo de encontro comercial que cada ano é organizado num país, e esse ano foi organizado aqui nos Estados Unidos, em São Francisco. A cidade ficou um caos, né? Como vocês podem imaginar. São Francisco é uma cidade interessante porque é uma cidade famosa, assim, uma cidade conhecida, porque é turística, Golden Gate e tudo mais, mas não é uma cidade muito grande. São Francisco, a cidade é menor do que Campinas, assim. E aí o trânsito fica caótico, qualquer um desses encontros que tem aqui, bom, fica uma loucura. E ainda juntou essa semana, que também teve vários protestos com relação à guerra, né, do Oriente Médio, Israel contra a Palestina, então juntou a visita do Xi Jinping e esses protestos. A cidade semana passada estava tensa. Não, pelo menos não estava o calor que vocês estavam encontrando aí em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, né? Aqui o clima está mais ameno. Bom, mas vamos lá, né? Vamos falar da viagem do Xi Jinping. Saíram 3 acordos, principalmente, né? 3 declarações do Joe Biden com relação ao que foi fechado de acordo e são coisas que eram demandas, né, propostas pelos Estados Unidos. Então, eles conseguiram chegar em um acordo de cooperação com relação ao fentanil. Fentanil é uma droga, é um tipo de opioide que é utilizado para combater a dor ou em anestesia, né? Um opioide super forte, assim, mais forte, bem mais forte do que a morfina, e que existe essa epidemia aqui nos Estados Unidos, né, de uso indiscriminado de remédios para dor, opioides e fentanil em específico, que é o mais potente deles, né? Então, é um problema grave de saúde pública aqui nos Estados Unidos, e o Biden conseguiu acertar com o Xi Jinping aí um acordo de cooperação para tentar reduzir esse problema aqui nos Estados Unidos. Fora o fentanil, também foi retomado o acordo de comunicação militar. A comunicação militar entre China e os Estados Unidos estava suspensa desde 2022,
2022, quando teve aquela visita da Nancy Pelosi, que na época era Speaker of the House, né, que é a presidente da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos. Ela foi visitar o Taiwan, isso gerou, a gente comentou bastante aqui no podcast na época, isso gerou uma tensão em relação a militar entre China e Estados Unidos. Na mesma época também teve aquela história dos balões, lembra que os balões que a China disse que era meteorológico, os Estados Unidos falou que eram espiões, voaram aqui nos Estados Unidos, foram derrubados, então teve todo aquele momento de tensão, e agora com essa visita do Xi Jinping aqui, ele e o Joe Biden acertaram que vão retomar esse diálogo militar. E também entraram em acordo sobre um processo de cooperação para regulamentação de inteligência artificial. Nesses 3 acordos a gente ainda tem pouca coisa prática, né? O que saiu de fentanil, o que saiu de comunicação militar, o que saiu de inteligência artificial, a gente tem bem pouco detalhe, mas pelo menos os 2 países aí entraram no acordo aí de melhores esforços de amizade, de cooperação para resolver ou para pensar esses problemas que são problemas importantes. Mas eram, como eu falei, né, 3 demandas dos Estados Unidos. Do lado chinês, o Xi Jinping aqui veio, na verdade, para fazer negócio, né? Inclusive, esse evento é um evento comercial, né, organizado por empresários, câmaras de comércio e tudo mais. E a intenção do Xi Jinping foi realmente melhorar a visão dele como um líder, né, de um país aí estável que vale a pena fazer negócios, né? Foi uma coisa mais doing business in China, né? Que era essa a ideia. E para isso foi muito bom para o Xi Jinping. Ele foi lá, né, as notícias foi que ele foi ovacionado pelos empresários, né? No momento que ele está ali internamente com alguns problemas, né? Ele acabou de demitir recentemente o ministro das Relações Exteriores, também demitiu sem muita explicação o ministro da Defesa, então tudo isso acaba, de alguma forma, afetando a imagem, né? Até para quem quer fazer negócio. Então ele veio aqui com a intenção de mostrar que a China é um país estável, um país que vale a pena investir, e parece que esse objetivo foi atingido de certa maneira porque os empresários saíram animados, aí as notícias são essas, né? E apesar de que no final, né, teve aquela entrevista coletiva que foi bastante comentada, não sei se vocês chegaram a ver, que foi uma entrevista coletiva do Joe Biden, e um repórter perguntou pro Joe Biden se o Xi Jinping era um ditador. E o Joe Biden deu uma resposta ali falando, ele é um ditador no sentido de que ele é um líder de um país que tem um sistema de governo comunista muito diferente do nosso. Mas enfim, disse ali em todas as palavras o Joe Biden que o Xi Jinping é um ditador. O que, né, para relações exteriores ali, diplomacia, né, o pessoal ficou bem de orelha em pé, mas eu acredito que mesmo essa, não sei nem dizer se é gafe, porque não deixa de ser verdade, né, o Xi Jinping não é um líder democrático, né, o regime chinês não é exatamente uma democracia no sentido que a gente vê aqui no Ocidente, de eleições livres, vários partidos, as pessoas disputando, né, é um sistema realmente autoritário se a gente comparar com as democracias liberais do Ocidente. Então, isso acho que ficou meio, digamos, chato, mas eu acho que também não falou nenhuma novidade, nada que ninguém não soubesse, e acho que para os 2 países esse encontro acabou aí com um saldo bastante positivo. Indo agora para o nosso segundo assunto, que é a inflação nos Estados Unidos, também, como eu falei, né, na abertura, são ótimas notícias. A inflação de outubro nos Estados Unidos veio abaixo do esperado, 3,2%. Isso, 3,2% é o anualizado, né, de outubro a outubro, que veio abaixo da expectativa, que era 3,3%, então um pouco abaixo da expectativa do mercado. E foi a maior queda de um mês para o outro, né? Veio uma deflação em outubro de 0,5%, a maior queda de inflação desde o começo da pandemia lá em abril de 2020. Então isso foi realmente muito bem recebido pelo mercado, né? Uma deflação de 0,5% vai trazendo a inflação mais perto da meta, né? 3,2% ainda é longe da meta de 2% do Fed, mas assim, essa queda foi super bem recebida, mas a gente também tem que prestar atenção porque foi uma queda muito concentrada, ou principalmente concentrada nos preços mais voláteis. Então o core da inflação, que são aqueles preços assim mais estáveis, né, eles caíram também, veio um número bom, né, de 4,1% no anualizado, mas não tão bom assim quanto a inflação geral. Isso significa que o que puxou essa deflação forte foi o preço
preço de petróleo, né, preço de energia em geral, de petróleo em especial, teve uma queda grande, o preço na bomba de gasolina aqui nos Estados Unidos caiu 15% em outubro, então uma queda bastante forte, todo mundo aí fica muito feliz, né, quando a energia, principalmente o preço da gasolina, que eu acho que é o que as pessoas acompanham mais, você tem que ir lá abastecer seu carro uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, então é um preço que as pessoas têm na cabeça, acompanham, então isso acaba ajudando também a motivar a economia, né, os consumidores ficam mais confiantes, melhora a popularidade do presidente, todo mundo fica de certa forma mais feliz quando isso acontece, né? No Brasil também a mesma coisa, né? Preço de gasolina é um preço bastante sensível aí pro humor dos consumidores, né, dos cidadãos em geral. As duas notícias trazidas no Boletim Internacional hoje são positivas, para você que talvez pense que a gente só traz pontos para preocupação. Pelo lado dos encontros de Xi Jinping com Biden e também com grandes empresários americanos, vou citar alguns aqui para vocês, os CEOs da Apple, BlackRock, Salesforce, Boeing, FedEx, Visa, Pfizer e Mastercard, entre outros, também se encontraram com Xi Jinping. Temos uma redução de tensão e retomada de conversação militar, além do fato de que há o anúncio da intenção de que as duas maiores economias do planeta se unam contra os danos da epidemia de fentanil. Já pelo lado da inflação, tanto os dados referentes aos preços ao consumidor quanto os preços ao produtor vieram abaixo do esperado pelo mercado mais recentemente, sinalizando que talvez a missão do Fed em subir juros tenha chegado ao fim. No primeiro ponto, a calmaria comercial e diplomática aparentemente está se sobressaindo a uma troca de farpas praticamente ininterrupta advinda dos tempos de Trump na presidência. Cabe relembrar que o último encontro entre um presidente americano e um líder chinês, antes deste que acabou de acontecer em São Francisco, ocorreu em 2017. E, no segundo assunto, abre-se um campo positivo de possibilidades de que o Fed realmente não precise mais subir juros, e isso destensiona ativos no mundo todo. Até mesmo a Bolsa Brasileira está vendo um mês de novembro extraordinariamente positivo. Como sempre fazemos, não desanimando, mas relembrando que cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, salve Jorge Benjor, lembrem-se, os encontros do líder chinês com forças políticas e empresariais americanas ainda precisam de maiores desdobramentos para de fato afirmarmos categoricamente que serviram para pacificar as coisas. E, pelo lado da inflação americana, os números foram mais brandos do que o esperado, mas ainda estão fora da meta, ou seja, talvez o Fed realmente não suba mais os juros. Mas até que haja ancoramento de expectativas inflacionárias na meta, que é de 2% ao ano, não pensem que veremos algum corte de juros no Tio Sam logo logo. Boas notícias no campo internacional nessa semana. Tomara que perdurem, porque redução de tensões significa, em termos práticos, mais negócios e mais fluidez na economia global. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer tudo isso ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Raquel, recentemente, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou que, em no máximo 2 anos, ninguém mais terá app de banco. O que isso quer dizer? E qual a chance dessa frase se sagrar verdadeira? E aí, gente, tá bom, agora eu vou pro segundo tema do dia. Então, o primeiro foi o tema surpresa, surprise. E agora eu vou pro segundo tema do dia, que foi aquele originalmente proposto por Caio Augusto. Gente, nessa semana, acho que foi semana passada, esses dias aí, recentemente, o nosso querido Roberto Campos Neto, né, que é o nosso presidente do Banco Central, ele falou assim, olha, gente, em 1 ano e meio, 2, a gente não vai ter mais aplicativo do Bradesco, do Itaú, a gente vai ter um grande agregador, que pelo Open Finance vai dar acesso a todas as contas.
né? Ele falou isso num evento. Muita gente acabou interpretando errado, dizendo que, né, ele falou que não ia ter mais aplicativo, que esses bancos iam sumir, mas na verdade não foi nada disso que ele falou. O que ele tá falando é que a agenda, isso faz parte da agenda, né, que chamava BC+, agora não sei nem mais se tem nome, né, isso já na diretoria anterior já tinha começado essa agenda, que é uma agenda de uma série de reformas micro. Eu falo muito aqui que eu sou super fã desse tipo de reforma, que é a reforma que olha pra regulação, que olha pra, né, olha pras regras do jogo, né, e não só pro macro. Então é o Banco Central não só como autoridade monetária, mas também como responsável pela estabilidade do sistema financeiro. Então, e eles têm uma agenda incrível nessa área, né? E um dos maiores feitos, né, marcos dos últimos anos foi literalmente aí a implementação do Pix, né? A gente vê que o Pix ele já passou todas as outras maneiras, formas de se transacionar, né, dinheiro aí no débito, né? Então, o TED, o DOC, etc. Foi um dos maiores programas de bancarização, né, do Brasil, sem ser um programa de bancarização, né? Então, você incentivou as pessoas a se formalizarem, a terem contas no banco, porque assim elas podiam fazer Pix, que era sem custo, sem nada, e elas iam ter essa liberdade só ali tendo pelo celular, né? Então, enfim, foi uma revolução maravilhosa, a gente já falou isso bastante aqui no Terraço Cast. E agora, o que eles estão dizendo é vamos avançar ainda mais, né? Então, além do Pix, teve o Open Banking, né? Que o Open Banking foi a ideia de, você vai poder abrir, né, os seus dados para todos os bancos. Então, se você tem conta no banco X, não é só o banco X que vai ter informações sobre você. O banco Y também vai ter informação sobre a sua conta bancária e, em tese, vai poder te oferecer melhores serviços, porque ele vai olhar o seu histórico, vai ver se você é bom pagador, mal pagador. Então, é aquela história, né? É uma outra agenda micro, ligada a uma agenda micro muito legal, que também foi tocada aí pela SPE, né, Secretaria de Política Econômica, ali no governo Temer, eu acho que começou essa discussão, que foi do cadastro positivo, né? Então, assim, a gente vai aqui disponibilizar não só o cadastro negativo, se você não paga suas contas, se você tá lá com o nome negativado, etc., mas também o positivo, né? Por quê? Porque vamos mostrar para as instituições, né, que você é um bom pagador. E isso, com essas informações, as instituições vão poder identificar, ser um bom pagador, eu posso potencialmente dar aqui juros menores, dar melhores condições, né? Sendo que, do contrário, se ele não tem nenhuma informação sobre você, ele vai te colocar no bololô ali de alto risco de não pagamento, porque ele tem que se proteger dado que ele não tem nenhuma informação. Em economia, a gente chama isso de assimetria de informações. Então, você está reduzindo, né, essa assimetria de informações. E essa nova funcionalidade, né, que o Banco Central falou, né, que o Campos Neto falou, vai bastante nessa direção de reduzir a assimetria de informações. Então ele fala que isso vai ser possível através do Open Finance. O Open Banking é só sobre os seus dados de banking, né? Em tese, o Open Finance vai ser sobre os seus dados de tudo que você tem em termos de sistema financeiro. Todos os seus investimentos, todos os seus financiamentos, tudo que você tiver num só lugar, né? Então vai ser um único aplicativo que vai agregar isso. E aí, ele vai ter, enfim, segundo o Campos Neto, vai ter uma segurança super alta, superior aí ao dos sistemas atuais, estão trabalhando com tecnologia de ponta, etc. E ele vai realmente trazer uma mudança muito grande para a infraestrutura financeira do país. Então, o que ele fala, né? Ele fala que, basicamente, vamos avançar nessa questão de dar informações. Então, o exemplo que eu dei ali, né, do cadastro positivo, do Open Banking, é tudo na mesma direção. Você está compartilhando cada vez mais dados. E o Banco Central, em tese, vai além. Eles estão dizendo que essa integração do sistema financeiro, ela vai envolver uma moeda digital que vai ser desenvolvida pelo Banco Central, chamada Drex, ou Drex, né, que seria o Pix do sistema financeiro. É uma moeda que é tokenizada, tipo Bitcoin, ou seja, ela usa ali a tecnologia de blockchain, que vai permitir, né, que as pessoas possam fazer essas transações descentralizadas. Então, toda aquela história de DeFi, né, que é o Decentralized Finance, tá? O Banco Central quer trazer pra perto do regulador, porque ele entende que, o sistema veio pra ficar, então é basicamente assim, se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? E faça do limão uma limonada, isso já tá acontecendo, a gente já tem uma revolução no sistema financeiro, por que não o regulador atuar junto e fazer disso o melhor pro consumidor e até aumentando a segurança, né? Então, o que ele explicou? Que esse Drex você vai poder transferir seus ativos financeiros e contratos simultaneamente. Como ele vai ter um registro em blockchain, você não precisa da intermediação da instituição financeira, né? Ou seja,
veja, você não precisa do banco para você fazer essa mudança de ativo e de contrato, né? Você vai diminuir o custo de transação e, ao mesmo tempo, a assimetria de informações, né? Porque você está disponibilizando ali a informação. E os registros, então, por exemplo, por que você diminui o custo de transação? Você tira uma instituição do caminho, né? Pensando em termos práticos, por exemplo, você vai ter um registro digital. Então, hoje, se você quer, tem um exemplo prático. O meu pai estava querendo tirar a previdência dele, que estava no banco X, não vou falar qual é o banco aqui, mas estava no banco X. E ele queria tirar a previdência e colocar num outro banco, né? Numa corretora. E aí, ele tava me contando a novela que tem sido pra ele fazer isso. Ele falou, o cara me falou que eu tenho que escrever uma carta, que eu tenho que registrar no cartório, passar pra ele vai processar, depois ele me devolve um aceite, eu tenho que passar no cartório. Então, olha essa loucura, só pra passar ali a previdência, que é, né, um ativo financeiro, é um instrumento financeiro dos mais flexíveis que a gente tem na nossa regulação, né? Porque você tem a portabilidade. Diferente se você tiver um fundo de investimento, qualquer outro fundo de investimento, né? Você não pode falar assim, eu quero tirar meu dinheiro aqui, por aqui, sem precisar sacar, sem precisar pagar imposto, eu quero portabilizar. Isso não existe, só existe na Previdência. Esse é um das grandes vantagens. E olha a dor de cabeça para passar a Previdência. Então, por esse sistema, né, que o Banco Central está construindo, em tese, você não precisaria fazer isso. Você não precisaria você teria um registro digital que utilizaria blockchain e você não precisaria fazer todo esse caminho maluco. A outra coisa que eu achei muito legal é que a ideia, né, é que as pessoas possam ganhar dinheiro com seus dados. Então, sabe hoje que as empresas ganham dinheiro com os nossos dados? A gente põe lá o nosso e-mail e aí vai lá a empresa que capta e-mail com, enfim, dando qualquer coisa aí, bota seu e-mail aqui que eu te dou um horóscopo de graça, e elas vendem esses dados para outras empresas que nos mandam diversas coisas, mailings e etc, né, sem a gente saber de onde veio. As empresas ganham muito dinheiro com isso. A ideia que ele diz é que as pessoas ganham dinheiro com esses dados. Olha, eu gostaria de monetizar, eu vou vender as minhas informações financeiras porque isso é riquíssimo, né? Hoje, dados são a novo ouro aqui, né? Porque todas as empresas querem saber, né? O que a pessoa, Raquel, né? Por quê? Porque não é que eu sou especial, mas querem saber, por exemplo, o que uma pessoa da idade de 33 anos, que mora perto do aeroporto, que é a mulher do tempo sem tempo, né? Que trabalha com economia, etc. O que ela consome, né? Qual que é o padrão de gasto dela? Que mais? O que mais ela consome em termos de, né? Que lojas ela vai? Qual é o financiamento? Ela tem um imóvel? Ela não tem um imóvel? Por quê? Porque aí todas as empresas podem me oferecer serviços. E quanto mais tailored, né? Quanto mais afinado com o que eu faço, em tese, maiores as chances da empresa me vender isso. Então, a ideia é que, com esse aplicativo que vai juntar tudo, as pessoas possam falar, olha, eu juntei tudo, então são todos os meus dados, tudo que eu faço em termos financeiros, quem quer comprar? Então, também achei bem legal. E aí tem um último ponto que é enfim, né, além da questão ali, né, de oferecer melhores serviços, etc. Então, por exemplo, e tem outra coisa que eu achei muito legal, que é esse aplicativo vai usar a inteligência artificial. Então, em tese, né, você vai ter ali alguma maneira, que não detalhou, mas que a inteligência artificial vai ajudar as pessoas a escolher os melhores investimentos. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa num financiamento de 10 anos. E a inteligência artificial vai ajudar, eu tenho tanto para gastar, etc. E aí, imagina só, todos os aplicativos juntos nesse agregador, né? Ele vai falar, olha, é melhor esse banco, o banco lá, que ele te oferece esse financiamento, porque é melhor para 10 anos, com seu padrão de gasto, etc, etc. Olha que incrível. Então, enfim, tô animada. E aí tem um último ponto de segurança, que também é bem interessante, que o Caio trouxe aqui, né? Que eu nunca tinha pensado, que é basicamente assim, hoje você tem muita fraude, porque as pessoas abrem contas no seu nome, né? Elas usam o seu CPF, aí fazem o quê? Fraudam documentos no cartório, etc. E de repente você tem lá uma conta que você nunca abriu, que tá no seu nome, está devendo uma grana, e aí você tem que processar e tal, fazer um BO, blá, 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 né? Imagina se tudo isso tiver no mesmo aplicativo. Você vai colocar lá, isso que pode ter uma conta ali no meu nome, por exemplo, que eu nunca soube. Isso, se eu colocar lá nesse aplicativo agregador, botar meu CPF, de repente aparecer uma outra conta que não é minha, pronto, já falo direto com o Banco Central, né? E falo, querido, Banco Central, abre um chamado ali, essa conta não foi eu que abri. Tipo, essa compra eu não reconheço, né? Então imagina isso, que incrível também. Então, também tem esse ângulo bem interessante que o Caio aqui me provocou, né? Que vai ajudar também a reduzir
essa questão das fraudes, né? Vai ser muito mais fácil você achar com tudo junto, né? Alguém abriu num banco digital Y, tá fazendo um monte de compra no meu nome, eu nem soube, pô, tá lá, vai aparecer lá nesse aplicativo agregador. Então é isso, gente, mais parabéns, né? Mais uma salva de palmas aqui para iniciativas incríveis dessa agenda de mudanças regulatórias, né? Sendo tocada pelo Banco Central. E é isso, tô animada para ver cenas desses próximos capítulos que são bem mais legais. A vinheta inicial traz para a mesa uma questão importante. Não, o Banco Central não existe apenas para definir a cada 45 dias qual será a taxa Selic meta para o país. Na verdade, essa instituição também participa de diversas questões que acabam sendo úteis e melhorando a vida de todos nós. No caso, a mudança positiva dessa vez é a ideia de que poderá haver centralização de informações em um lugar só. Se você que nos ouve agora tem conta em mais de um banco ou mais de uma corretora, já sabe, existe hoje um aplicativo para cada uma dessas contas e quanto maior o número de contas, maior o número de aplicativos. A grande sacada dessa centralização que Campos Neto anunciou é o seguinte: no lugar de ter vários aplicativos, você teria um só, ligado ao Banco Central, no qual você ficaria a par de todas as contas possíveis abertas em seu CPF. E qual a diferença disso? Bem, são basicamente todas que a Raquel trouxe. De fato, o tamanho da melhoria que isso pode trazer para a relação das pessoas com os bancos e instituições financeiras é enorme. Poderemos escolher melhor a instituição com base no que estivermos precisando, seja uma conta para investir, outra conta para conseguir um financiamento a taxas mais atrativas, outra para usar um cartão de crédito que gera pontos que podem ser trocados por milhagens, passagens aéreas depois, enfim. E, na prática, tudo isso ficará mais fácil e mais intuitivo. Vale reforçar o ponto da inteligência artificial trazido pela Raquel. Sem contar que também ficará mais seguro, já que se algo é feito hoje no seu CPF em termos de abrir alguma conta que você não saiba, hoje em dia você não fica sabendo disso, mas a partir do momento em que essa centralização acontecer, você não vai apenas poder saber, como também, em caso de fraude, né, alguém abriu uma conta no seu nome e você não sabia, você não vai apenas poder ficar sabendo disso, como também avisar ao Banco Central, sem os intermediários atuais que tanto causam dor de cabeça, demora e outros danos aí. E se em algum momento você pensou se isso é tecnologicamente possível, lembre-se, nosso Banco Central é o mais preparado do mundo para isso. Haja vista que o Pix, segundo os números mais atualizados que são disponibilizados pelo próprio BC, hoje é utilizado por 146 milhões de pessoas físicas, 14 milhões de pessoas jurídicas, tem 674 milhões de chaves cadastradas e no agregado de 2022, que foi o último ano com dados fechados, ocorreram 24 bilhões de operações que movimentaram 1,2 trilhão de reais. Roberto Campos Neto falou que em até 2 anos teríamos um app único para instituições financeiras. Se depender do histórico positivo de outras atividades tocadas com extraordinário sucesso pela instituição nos últimos anos, no qual acabamos de destacar aqui o Pix, talvez essa realidade aconteça antes mesmo do que esse prazo aponta. Terraço Cast está no YouTube e em diversas plataformas de áudio diferentes. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também precisaria ficar por dentro do que discutimos toda semana aqui. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 405. Obrigado, Raquel. É isso, gente. Por hoje eu fico por aqui, porque eu já falei demais, já teve assunto extra. E é isso. A gente se vê na próxima semana para saber se tem o quê? Se tem mais calor maluco, se tem frio maluco, o que vai estar acontecendo na previsão do tempo da Mulher do Tempo Sem Tempo. Obrigado, Renata. Então era isso que eu tinha para falar com vocês essa semana. Como eu falei, na semana que vem não estarei presente, não morram de saudades, não chorem, mas eu volto ainda, pelo menos mais uma vez, antes do final do ano, pra gente fazer aí um fechamento do podcast do Terraço de 2023, tá bom? Um beijo a todos e até lá. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.